que é a felicidade nesse caso? Porque a gente pode... Porque tem muitas pessoas que falam, o objetivo da minha vida é ser feliz, né? Perfeito. Então, tem um objetivo. Eu estava esperando você falar isso porque é um dos objetivos lá dos pilares do meu trabalho fala sobre a felicidade. Eu falei os 4, né? Psicorreeducação, paixões, inteligência e as virtudes. Antes das virtudes tem saber lidar com a felicidade e com as dores. Porque quando a gente fala que o fim último é felicidade, a gente tem que pensar qual é a felicidade possível aqui. Porque as pessoas falam, quero ser feliz. Se eu perguntar, se eu for na praça aqui mais próximo e perguntar, você quer ser feliz para todas as pessoas ali, elas vão falar, com certeza. Mas aí vem uma dinâmica bem de Santo Tomás, né? O que é a felicidade, então? Pergunta pro pessoal da praça. O que é a felicidade? A gente vai ter uma variação de resposta, provavelmente. Concordo. Né? Só que a gente vai ter uma variação de resposta até para respostas absurdas. Por exemplo, se um cara chega e fala assim, felicidade para mim é algo que eu almejo 24 horas pro meu dia. Esse cara não vai ser feliz. Esse cara vai ser mais triste do que o cara que tá triste, né? Porque ele vai ficar sempre frustrado de não conseguir ser feliz 24 horas por dia. Vamos lá. Felicidade, por definição, aqui, seria a posse habitual de um bem querido. Ok? Posse habitual de um bem querido. Eu quero algo, tenho, logo sou feliz. Ok? Só que se essa definição fosse só isso, ferrou. Porque teríamos que ser egoístas para sermos felizes. Então eu vou pisar em tudo e em todos para alcançar aquilo que eu quero. A definição, então, continua. Que é a seguinte. É a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Por quê? Se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Então, se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Aqui está o ponto. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo fácil para ilustrar. Pagar boletos. Pagar boletos é um mal? Não. É até um dever nosso, certo? Falar, tem que quitar o meu carro. Então, parcelei em 36 vezes. Beleza, ok. O que eu preciso para pagar meu boleto? Dinheiro. Então, vamos lá. Posse habitual de um bem querido. No caso do meu exemplo, a posse habitual de um bem querido é pagar a prestação daquele boleto, daquele carro. Posse habitual de um bem querido. Beleza. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro é mal em si mesmo? Não. Então, maravilha. Se dinheiro em si mesmo não é mal e eu preciso de dinheiro para pagar o boleto da prestação do meu carro, já sei o que eu vou fazer. Eu vou de novo lá na padaria de Seu José, tem um caixa 24 horas lá, vou explodir aquele caixa eletrônico, vou pegar o dinheiro e pagar meu boleto. Graças a Deus, desde 2014 que eu atendo, ninguém falou que eu estava certo. Né? Mas a pergunta é, por que eu estou errado? Alguém pode falar assim, mas roubar é errado, por isso que você não pode fazer. Aquele dinheiro não era seu. Tá, não está errado essas respostas. Mas dentro da definição de felicidade, vamos lá. Felicidade, posse habitual de um bem querido. O bem querido que eu quero, pagar os meus boletos. Posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. O que é uma reta ordem? É uma ordem que é natural. Ela é dada. Ou seja, na reta ordem, a justiça vale mais do que o dinheiro. Ou seja, para eu conseguir dinheiro para pagar o meu boleto, eu preciso conseguir o dinheiro de forma justa. De forma que eu não vá contrariar a justiça, que é a reta ordem natural. Certo? Se há uma ordem natural nas coisas e se há um querer também ordenado, então para eu conseguir o dinheiro e pagar o meu boleto, eu vou ter que conseguir de uma forma justa. Então, eu vou pedir emprestado para um amigo, eu vou trabalhar, eu vou pedir emprestado para o banco, não sei, mas vou escolher uma opção correta para alcançar o pagamento. Então, aqui nós temos uma dinâmica da felicidade sendo a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, porque se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Lembra que um bem fora da reta ordem é vetor de desordem. O exemplo que eu dei, que eu explodo o caixa eletrônico, qual é o vetor de desordem? A câmera me pegou. Ou seja, a polícia vai atrás de mim. Aí volta aquela dinâmica da falta de liberdade. Então, a felicidade aqui, ela sempre vai acontecer dentro de uma ordem. Mas, Rafael, eu vejo um monte de gente falando que é feliz, assim, eu tenho certeza que ela não está escolhendo dentro da reta ordem. Porque ela confunde felicidade com prazer. A felicidade, ela vai além do prazer. O prazer é algo que, eu quero beber água, eu tomei, tenho o prazer da água, acabou. A felicidade é diferente. Né? Quando você encosta a tua cabeça no travesseiro, depois que você, sei lá, fez uma baita apresentação do seu trabalho, deu certo, e você deita feliz, ali você tem uma felicidade. Que vai muito além do prazer. Não estou falando que a felicidade não tem prazer, mas ela não se limita no prazer. Ou seja, quando eu falo que ela não se limita no prazer, ela não se limita no sensível. Prazer é sensível.
é a água que eu coloco pra dentro, é o bolo que eu como, entende? É a dinâmica sexual, é o gozo, isso é prazer, certo? A felicidade, ela vai além do sensível. Lembra que a felicidade, ela tem algo de imaterial também, né? E que ela aqui precisa de uma reta ordem pra acontecer. Mas aí alguém pode falar pra mim assim, mas aí você tá querendo fazer uma utopia. Mas aí eu vou falar, não, eu quero fazer um realismo. Por quê? Porque não há felicidade perfeita aqui. Então, por mais que eu escolha dentro da reta ordem, essa felicidade ela vai passar. O professor Sidney fala que a felicidade aqui é uma epifania eventual. Coisas do Sidney, né? Aquelas definições dele maravilhosas. Ou seja, a felicidade vem, passa. O meu aniversário do Chico Bento passou. Quando eu conto dele, eu não tenho a felicidade que eu tive lá. Né? Se a gente teve uma felicidade ontem, quando você conta hoje, você não tem a mesma felicidade que ontem. Ela passou. Entender isso é libertador e é triste ao mesmo tempo. Eu não costumo falar que é triste, mas eu entendo. Porque assim. Porque a gente tem uma tendência ao prazer. Foge da dor e busca o prazer. Então a gente quer ficar preso numa memória. Então a gente quer ficar revisitando aquilo. Só que a vida como narrativa, eu preciso viver mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso continuar. Entende? Eu preciso continuar. Porque senão eu vou querer viver sempre a mesma história. Aí vai virar um episódio meio de Black Mirror, pô. Entende o ponto? Eu vou ficar, não, quero ter um negócio pra eu voltar sempre pra. Não dá. Tem um filme de comédia romântica chamado Questão de Tempo. Não sei se você já assistiu esse filme. Não. Lembrei dele agora por conta disso. É uma comédia romântica, mas ele tem uma premissa bacana. Que, assim, não tem uma explicação científica pra isso no filme, não precisa. Os homens daquela família, eles têm o poder de viajar no tempo. E a viagem do tempo é sempre para um lugar onde eles estiveram. Então, eles podem voltar no aniversário de 5 anos, mas eles não podem voltar e matar o Hitler. Então, ele não estava lá, né? E aí, o personagem principal, um cara ali mais ou menos 25 anos, ele descobre que o pai dele tá doente. E beleza. Quando o pai morre, ele sempre voltava para ficar jogando ping-pong com o pai, que era uma coisa que ele fazia. Só que na história do filme é o seguinte, quando nasce uma nova vida e ele volta, ele interfere no presente. Ou seja, se ele tem um filho e ele volta para falar com esse pai ali, para viver aquela experiência, quando ele volta para o presente, esse filho é uma outra criança. E aí ele já tinha um filho com o pai vivo. E aí ele descobre que a esposa dele está grávida. Ou seja, ele vai ter que fazer uma escolha entre encontrar o pai ou não mais encontrar o pai para ele continuar a vida. E aí ele tem uma última memória com o pai dele que não é jogando ping-pong. É ele mais novo com o pai levando ele para a praia. E é como se fosse a despedida. Ou seja, a vida, ela caminha para frente. Entende? Por mais assim que eu tenha saudade de um ente querido, por exemplo, entrando aqui, né, num exemplo, que eu gostaria muito que tivesse aqui, a melhor forma de eu viver isso aqui é construindo, ordenando a minha vida para frente. Porque aquela saudade, que em algum momento de tristeza, começa a vir alegria, começa a vir boas memórias, etc. Ou seja, eu não vou ser vencido pela paixão da tristeza, porque algo que eu queria não está aqui comigo. Porque isso é uma dimensão infantil, inclusive. O homem vai saber lidar com as dimensões que a gente não tem agora. De repente eu queria ter um jatinho, mas não tem. De repente eu queria pegar um helicóptero, não tem. Entende? Mas eu não vou sofrer por isso. Eu vou saber lidar com essa situação. Então, essa dinâmica da felicidade não ser perfeita aqui mostra o seguinte, que a gente precisa ter uma ordem para a gente experimentar realmente o que é uma felicidade. E quando a gente experimenta essa felicidade, como ela é imaterial, ela nos lembra como se a gente tivesse uma espécie de nostalgia do céu. Entende? Como se fosse assim, cara, essa felicidade em algum lugar me lembra uma felicidade maior que eu nunca experimentei, mas que eu quero. Porque imagina uma felicidade que não passa, entende? Imagina essa felicidade que eu senti agora, ela não passar. Eu não ter necessidade, entende? Ou seja, aqui não tem, aqui ela vai passar. Só que não é que ela vai passar como se minha vida fosse sempre algo que está passando aqui, né? Como se minha vida só ficasse uma linha do tempo para trás. Não, mas tem alguma outra que vai vir. Então eu vou continuar experimentando isso, entende? E justamente por essas memórias, a gente vai honrando as pessoas à nossa volta também, né? Só que o ponto é, por que nós não temos uma felicidade perfeita aqui? Porque nós não temos uma sanidade perfeita. A gente vai envelhecendo, né? Se a gente pegar homem, né? Aquele velho meme, né? Um homem gripado, né? É o cara que morreu, né? Só falta enterrar, né? Verdade. Ou seja, vamos pensar num verão.
Você gripado no verão. Então você já tá gripado e você tá num momento que tá calor imenso na onde você mora. Isso já muda você um pouco. Você meio que vira meio outro, entre aspas. Mas é só uma gripe. Não é nada grave. Né? Não é nada grave. Então isso mostra a nossa sanidade, que ela não é perfeita aqui. E também precisaríamos ter uma sociedade perfeita. Aí abriu a janela, olhou pra fora 5 minutos, a gente já sabe que não tem uma sociedade perfeita.